Fala meu jovem, fala minha jovem. Estamos aqui com mais um vídeo do canal Pro Bono. Seja bem-vindo. Não se esqueça, ao final do vídeo, se você gostar, né, não se esqueça de clicar no like, se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito, faça seu comentário e principalmente compartilhe o nosso vídeo para que nós possamos chegar a ainda mais pessoas aqui que estão tentando galgar aí sua trajetória no mundo dos concursos públicos ou também conseguir a sua habilitação no exame de ordem da OAB. A gente está com uma série de aulas aí de direito constitucional, mais especificamente na parte de poder legislativo, e nós vamos tratar na aula de hoje de um tema que é a aplicação do Estatuto do Congressista, como a gente viu aí nas outras aulas, tá? Aos parlamentares no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tudo bem? A gente vai ver que tem algumas diferenças aí, né? Tem algumas regras constitucionais específicas para esses tipos de parlamentares, tudo bem? E a gente tem umas diferenças bem marcantes, sobretudo no caso dos vereadores. Tá bom? Vamos aqui já começar com o nosso slide, tá? Então vamos lá. Como é que vai? O que a gente vai tratar aqui primeiro, né? A gente vai tratar primeiro dos parlamentares dos estados e do Distrito Federal, beleza? Então a gente vai tratar primeiro de parlamentares dos estados e do Distrito Federal. Então, em relação a, isso aqui, cabe a gente fazer algumas observações. Tudo bem? Os Estados-membros eles têm competências residuais em relação à União, algumas competências elencadas, mas o Distrito Federal ele tem o que a gente chama de uma competência mista ou híbrida. Isso quer dizer que o Distrito Federal é um misto de Estado com município. Se você der uma olhada lá no artigo 32, tudo bem? Você vai ver que o Distrito Federal ele tem competências legislativas tanto de Estado quanto de município. E isso dá uma posição, né, um pouco dúbia em relação ao Distrito Federal. E o nosso Constituinte, né, mais especificamente em relação aos deputados distritais, resolveu deixar bem as claras como é que isso funciona. Né? Porque se o Distrito Federal tem competências de Estado e de município, o deputado distrital ele deveria se comportar mais como um vereador ou mais como um deputado estadual? E a nossa Constituição é clara, a gente vai ver aqui que ela equipara aí o deputado distrital a um deputado estadual. Então é por isso que eu coloquei deputados estaduais e deputados distritais no mesmo item, tá bom? Outra coisa que é importante a gente tratar aqui, né, é a questão do princípio da simetria. Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, a gente vai tratar aqui primeiro do princípio da simetria, beleza? Então, volta aqui. O que é o princípio da simetria? A Constituição Federal, tá? Ela nasce, tá bom? Lá em 88, com o poder constituinte originário. Tudo bem? Aquele que é incondicionado, ilimitado, inicial, várias coisas que a gente vê lá dentro da matéria de poder constituinte. Beleza? O poder constituinte originário faz nascer o que a gente chama de poder constituinte derivado. Ou seja, dentro da própria Constituição, o poder constituinte originário traz possibilidades, né, esporádicas de manifestação do poder constituinte, mas seguindo as regras do poder constituinte originário. Tudo bem? O poder constituinte derivado, né, tem duas manifestações muito importantes que caem muito em prova e que também a gente vê muito aí no dia a dia. O primeiro é o poder constituinte derivado reformador, que é o poder constituinte de reforma que a gente vê pelas emendas à Constituição. Tudo bem? Que está lá no artigo 59, inciso 1º, e no artigo 60 da Constituição. Tudo bem? Não é disso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar do outro tipo de manifestação, que é o poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado decorrente é a manifestação do poder constituinte nos estados e no Distrito Federal. Tudo bem?
Nos municípios, a gente tem uma discussão doutrinária bem relevante, se a lei orgânica dos municípios poderia ser considerada uma manifestação do poder constituinte, derivado decorrente, tudo bem? Existem autores como Pedro Lenza, entre muitos outros autores aí, eu acho que até a maioria da doutrina, que falam que o município não tem poder constituinte. Na verdade, a lei orgânica é uma lei, só que ela tem um quórum diferenciado, ela tem algumas determinações um pouco diferentes. Outros autores, como o André Ramos Tavares, afirmam que a lei orgânica do município é, sim, manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Tudo bem? Mas em relação, né, a esse poder constituinte derivado decorrente, a gente vai tratar aqui, mais especificamente, das constituições estaduais. As constituições estaduais e a lei orgânica do Distrito Federal, lembrando que a lei orgânica do Distrito Federal foi equiparada a uma constituição estadual pelo STF, até por essa natureza aí de hibridismo do Distrito Federal, esses dois instrumentos normativos, Constituição Estadual e Lei Orgânica do Distrito Federal, eles têm algumas peculiaridades e eles se submetem, logicamente, ao poder constituinte originário, que é o que limita, né, esse tipo de manifestação do poder constituinte. E muito mais. A gente pode afirmar que as constituições estaduais e a Lei Orgânica do Distrito Federal se submetem à própria Constituição Federal. Tudo bem? A Constituição Federal vai delimitar quais são as áreas em que a Constituição Estadual não pode entrar e quais são aquelas áreas em que ela tem que entrar, aquilo que ela tem que fazer, aquilo que necessariamente tem que estar previsto. Quando a gente estudar a organização do Estado, a gente vai ver que um dos atributos da autonomia dos Estados-membros é a capacidade de auto-organização. A capacidade de auto-organização se revela na capacidade que um Estado tem de fazer a sua própria Constituição, ou seja, de se autoconstituir, de se auto-organizar. Esse poder constituinte derivado decorrente, que se manifesta na autonomia de auto-organização, tem limitações. Tudo bem? O ministro Luiz Roberto Barroso, num julgado já bem famoso, que é o julgado que falou que não precisa de autorização da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Assembleias Legislativas para ver o processamento do governador do estado por crime comum, tudo bem? Esse foi um julgado bem famoso. O ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o redator para acórdão, né, em alguma das ações diretas de constitucionalidade que versaram sobre esse tema, ele traz, né, no seu voto uma explicação bem alentada sobre as limitações ao poder de auto-organização, as limitações ao poder constituinte derivado decorrente. Vale a pena dar uma lida, quem puder. Então, vamos voltar aqui para o slide. Em relação a essas limitações, a gente tem o que a gente chama do princípio da simetria e aquilo que a gente chama de normas de reprodução obrigatória. O que é o princípio da simetria? Como a Constituição Estadual é manifestação do poder constituinte também, e ela deve obediência à Constituição Federal, de certa maneira, em grande medida, as constituições estaduais vão acabar repetindo o modelo da Constituição Federal, em várias regras. O grande exemplo, né, uma das grandes classificações que a gente tem, né, de repetição do modelo federal nas constituições estaduais são as chamadas normas ou princípios extensíveis, ou seja, aquelas normas que, por extensão, elas se aplicam, né, o modelo federal se aplica à Constituição Estadual. Estas normas, né, e aí por isso que eu estou citando o julgado do ministro Barroso, ele vai classificar quais são as normas de reprodução obrigatória, ou seja, aquelas normas da Constituição Federal que necessariamente tem que estar na Constituição Estadual. E aí, um desse tipo de normas são os princípios extensíveis. Tá? Um dos tipos de princípio extensível, beleza? É justamente o Estatuto dos Parlamentares. Né? O Estatuto dos Parlamentares, né? As imunidades, os impedimentos, o sistema eleitoral, uma série de coisas que a gente tem lá dentro do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, que tudo que se aplica, né, ao deputado federal e ao senador aplica-se no que couber
ao deputado estadual. Então, a gente tem essa questão primeiro. Tudo bem? Então, vamos lá. O que eu estou falando aqui? Né? No artigo 27, parágrafo 1º, a gente vai ter, tá? E aí vale dar uma lida, o 27, parágrafo 1º, vai trazer a seguinte determinação em relação aos deputados estaduais. Primeiro, o mandato deles é de 4 anos, assim como dos deputados federais. Inclusive, a eleição ocorre na mesma data. Tudo bem? O sistema eleitoral é o mesmo. Lembrando que é o sistema proporcional de lista aberta. As imunidades e as inviolabilidades dos deputados estaduais são os mesmos dos parlamentares federais. Eles têm imunidade material, eles têm imunidade formal à prisão, eles têm imunidade formal ao processo, eles têm imunidade testemunhal. Tudo isso tem que estar na Constituição Estadual também. Eles têm as mesmas regras de remuneração. Por exemplo, também são remunerados por subsídio. Tudo bem? Lógico, existem determinações em relação ao valor, né? 75% do valor, enfim, da remuneração do deputado federal. Mas as regras de remuneração, por exemplo, o fato de ser remunerado por subsídio, tá? As regras são as mesmas. As regras relativas à perda de mandato também são as mesmas. A gente vai ver as regras de perda de mandato na próxima aula, né? Cassação, extinção de mandato, né? Quebra de decoro, tudo isso se aplica também aos deputados estaduais. As regras de licenciamento, né? Por questão de doença, afastamento para tratar de assunto particular, tudo isso também se aplica. Tudo se aplica ao deputado federal, ao senador, se aplica ao deputado estadual. Os impedimentos, que a gente vai ver, né? Não pode contratar com a administração pública, uma série de coisas que a gente vai ver nas próximas aulas também. E as regras de incorporação às Forças Armadas, tá? Também são iguais de deputado federal e senador para deputado estadual. Tranquilo? Outra coisa que a nossa Constituição traz... perdão, aqui, deixa eu voltar aqui. Eu não falei aqui do artigo 32, parágrafo 3º. O 32, parágrafo 3º. É até bom ter saído da marcação. Vamos lá. No artigo 32, parágrafo 3º, a gente tem as regras aplicáveis ao Distrito Federal. Tudo bem? Vamos lembrar uma coisa. No Distrito Federal, só tem eleição de 4 em 4 anos e não de 2 em 2, como tem nos municípios em geral. Tudo bem? Por quê? Porque o Distrito Federal não tem vereador e não tem prefeito. Ele tem governador e o deputado distrital, cuja eleição ocorre junto com a eleição do presidente da República e dos senadores e do vice-presidente da República. Então, no Distrito Federal só existe eleição de 4 em 4 anos. Então, isso é uma coisa, né, a se tratar primeiro. E o artigo 32, no seu parágrafo 3º, equipara os deputados distritais no que couber aos deputados estaduais. Então, prestem atenção nessa questão. Então, as regras que se aplicam aos deputados estaduais também se aplicam aos deputados distritais. Beleza? Então, lembre-se do artigo 32, parágrafo 3º, que vale a leitura. Outra questão relativa ao parlamentar do Estado e Distrito Federal. Vamos lá. A gente tem o foro por prerrogativa de função. Eles têm? Tem. O que está escrito na Constituição? Na Constituição só está escrito que o deputado estadual tem foro no TJ. Beleza? Na Constituição Federal só está escrito que o deputado estadual tem foro no TJ. Mas qual é a jurisprudência do STF? Se o crime for contra o patrimônio da União, ele é julgado no TRF. Se o crime for eleitoral, ele é julgado no TRE. Tudo bem? Por simetria também. Beleza? Devido à matéria. Isso quer dizer o quê? Ele é julgado na segunda instância. É basicamente isso que a gente interpreta da Constituição. Beleza? Então, se o crime é comum, não tem nenhum tipo de especificidade, ele é julgado no TJ. Se é distrital, no TJDFT. Tá bom? Se o parlamentar estadual comete um crime contra o patrimônio da União, ele é julgado no TRF. Se ele comete um crime eleitoral, ele é julgado no TRE. A gente tem também a súmula vinculante número 45. A súmula vinculante número 45 fala que a competência do tribunal do júri
se sobrepõe ao foro por prerrogativa de função que seja determinado exclusivamente pela Constituição Estadual. Então, o que é importante pontuar aqui? O deputado estadual, se ele comete um crime doloso contra a vida, ele não é julgado pelo Tribunal do Júri, e sim pelo Tribunal de Justiça, em competência originária. Por quê? Porque a competência para julgar o foro por prerrogativa de função do deputado estadual vem da Constituição Federal. Tudo bem? Ele não vem exclusivamente da Constituição Estadual. Então, ainda que a Constituição Estadual também preveja o foro no Tribunal de Justiça, no crime doloso contra a vida não se aplica a competência do júri, mas sim a competência do foro por prerrogativa de função pelo princípio da especialidade, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos aqui dar uma evoluída, tá? Vamos tratar aqui da imunidade formal à prisão e o caso da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, beleza? Lá na ALERJ, né, entre outras assembleias, a gente teve alguns casos aí muito famosos de corrupção. Enfim, nós tivemos alguns processos criminais, principalmente relacionados até à Operação Lava Jato. E ficou muito famoso à época, né, que alguns membros da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, inclusive à época, não lembro se o presidente, tá, foram presos, tudo bem? E o que aconteceu? O que foi se discutir lá no Supremo Tribunal Federal? Várias constituições estaduais prevêem a imunidade à prisão dentro da Constituição Estadual. Então, lembrando, né, o que é a imunidade à prisão que a gente já falou em outra aula? É a possibilidade, né, é a impossibilidade, primeiro, de prender um parlamentar, salvo por flagrante de crime inafiançável, e ainda que ele seja preso, no caso de flagrante de crime inafiançável, é possível que a Casa Legislativa, por maioria absoluta, relaxe a prisão. Tá? E aí, o que se perguntava? É possível que a Constituição Estadual preveja também essa possibilidade da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, né, simplesmente relaxarem a prisão do parlamentar? Né? E o STF decidiu que sim, é possível. Bem, a Assembleia, as normas que tem na Constituição do Rio de Janeiro, salvo engano, na Constituição do Rio Grande do Norte também, que nesse sentido foram julgadas constitucionais. Ou seja, é possível que a Assembleia Legislativa relaxe a prisão de um parlamentar preso de maneira cautelar. Tá tranquilo? Então vamos agora finalizar com a questão dos vereadores. Isso aqui foi até objeto de uma pergunta em um dos vídeos, e eu até respondi por escrito, tá? Ao Wellington Pavas, né? Nosso aluno aí, que sempre faz ótimas contribuições lá nos comentários. E aqui, né, primeira coisa, vereador só tem imunidade material. Vereador não tem imunidade formal. Tudo bem? Vereador não tem imunidade formal. Vereador só tem imunidade material. Ainda assim, a imunidade material do vereador é só nos atos praticados em razão do mandato, ou seja, as opiniões, as palavras e os votos feitos em razão do mandato, só em razão do mandato. Tudo bem? E outra coisa, dentro da circunscrição do município. Se ele sair, vamos supor que eu tenho um parlamentar lá do Rio de Janeiro, o cara é vereador no Rio de Janeiro, e aí ele atravessa a ponte e vai para Niterói, tá? Que é uma cidade que tem bem perto do Rio de Janeiro, você tem até a ponte Rio e Niterói. Aí ele vai para Niterói, xinga algum desafeto político dele lá em Niterói, não é acobertado pela imunidade material, tudo bem? Porque ele saiu da circunscrição do município dele. E, né, onde é que está isso? Artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal. Em relação às incompatibilidades e impedimentos, o artigo 29, inciso 9 da Constituição, tá, vai trazer o seguinte: as incompatibilidades e os impedimentos dos vereadores, no que couber, devem ser similares aos previstos na Constituição Federal, voltou aqui tudo, aos previstos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Beleza? E essa previsão trouxe uma questão muito interessante que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vamos partir de um princípio aqui. Vamos lá.
O artigo 38 da Constituição vai falar da impossibilidade ou possibilidade dos parlamentares acumularem cargo público. E aí a gente sabe o seguinte: deputado federal, senador e deputado estadual não pode acumular cargo público. Tudo bem? Não pode. Se ele for servidor, ele se afasta, ele se licencia e vai exercer atividade parlamentar. Depois ele pode voltar. Outra coisa, o parlamentar, a gente já viu, ele pode se licenciar para ocupar um cargo no executivo. Ele não vai perder o mandato também quando acontece isso. O único tipo de parlamentar que pode acumular cargo público, ou seja, se ele tiver cargo público ou emprego público, vamos supor que o cara é um técnico do INSS e ele se elege vereador, ele pode acumular os dois cargos, contanto que haja compatibilidade de horário. Bem, está lá no artigo 38, inciso 3º. Beleza? Então, isso é uma possibilidade, é uma peculiaridade do vereador. Aí, o que aconteceu? Teve um determinado vereador de um determinado município que era vereador e aí ele foi nomeado para o cargo público de secretário municipal da prefeitura. E, baseado aí no artigo 38, inciso 3, ele acumulou os dois cargos. E isso foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, que afirmou, né, com base, né, no artigo 29, inciso 9, que não seria possível essa acumulação. Tá? Por quê? Porque, neste tocante, a lei orgânica do município deveria seguir, por simetria, a Constituição Estadual e a Constituição Federal, que impediriam os parlamentares de fazerem esse tipo de acumulação ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, o que a gente entende? Se for cargo político, o vereador não pode acumular. Se for cargo público, né, de servidor público efetivo, por exemplo, ou também um emprego público, ele pode acumular, contanto que haja compatibilidade de horário. E aí agora, vamos aqui para o finalzinho da nossa aula, beleza? Que é o foro por prerrogativa de função. Primeira coisa, o vereador não tem foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal. Beleza? Só que é possível que isto seja previsto na Constituição Estadual. O Supremo Tribunal Federal e o STJ já consideraram constitucional e legal que a Constituição Estadual preveja foro por prerrogativa de função para o vereador. Tá bom? Só que acontece o quê? Neste caso, no foro por prerrogativa de função do vereador, se aplica a súmula vinculante número 45. Então, vamos supor que um determinado vereador que tem foro por prerrogativa de função no TJ, previsto na Constituição Estadual, pratique um crime doloso contra a vida, ele não vai ser julgado, neste caso, né, do crime doloso contra a vida, pelo TJ. Ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, tá? Por causa da súmula vinculante número 45. Ou seja, porque o foro por prerrogativa de função dele é exclusivamente previsto na Constituição Estadual, não está previsto na Constituição Federal. E outra questão que o STF já julgou, que mesmo que o vereador tenha foro por prerrogativa de função no TJ previsto na Constituição Estadual, ele não terá imunidade formal à prisão e, portanto, a Câmara Municipal não pode relaxar a prisão dele, caso ele seja preso. Beleza? Vou interromper aqui o compartilhamento, vou terminar a aula de hoje por aqui. Gente, muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos aqui às nossas aulas no Pro Bono. E eu queria, né, deixar novamente o meu pedido de que, se você gostou, dá o seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, faz o teu comentário, compartilhe os nossos vídeos e até a próxima. Grande abraço.